Tudo bem, pessoal? Estamos em mais uma aula de física aqui no site aulad.com.br. Eu sou o professor G. Pegoraro e a aula de hoje é terceira lei de Newton. Estamos agora desmembrando as leis da dinâmica, as leis que esse inglês, Lord Isaac Newton, propôs no nosso mundo e até hoje em dia nós utilizamos. Claro, quando chegarmos na relatividade, veremos que ela não funciona tão bem para velocidades próximas da luz. Mas enquanto isso, estamos na mecânica clássica e elas funcionam muito bem. Na terceira lei de Newton, pessoal, o famoso apelido dela é: para toda ação existe uma reação. Então vamos tentar entender, um pouquinho melhor como funciona isso. Aqui, nessa minha imagem, eu estou mostrando uma menina que pulou, né? Saiu do chão e deu um salto. Eu te pergunto, essa menina que está no ar, para pular, ela fez uma força para onde? Para cima ou para baixo? Tu mesmo, onde tu está sentado, tu pode tentar fazer isso. Pensa, se eu fizer uma força para baixo, eu caio e sumo do vídeo, né? Quando eu quero saltar para cima, o que eu faço? Eu empurro o chão com toda a força que eu consigo e eu subo, né? Para cima, né? Subir para cima, subir para baixo é difícil. Assim como, se eu analisar os foguetes da NASA, por que eles começam a decolar? Esses foguetes da NASA, existe uma reação ali, né, que é o combustível que está entrando em combustão, e eu noto que aqui tem um monte de gases que eles jogam para baixo, né? Quando eles jogam esses gases para baixo, de alguma maneira eles sobem. Então, a explicação dessa menina saltando e a explicação do foguete da NASA subindo é pela terceira lei de Newton. No caso da menina, quando tu quer subir, tu exerce uma força para onde? Para baixo, para o chão te empurrar. A mesma história com esse foguete da NASA. Ele expele gases para baixo e os gases o empurram para cima. Então, essa terceira lei de Newton, pessoal, é uma lei bem interessante, que diz o seguinte: para toda ação existe uma reação. Nessa imagem, tu consegue enfatizar bem que é o seguinte: esse jogador de futebol, ele deu um azar, né? Ele tomou uma bolada na sua face, e eu quero explicar o seguinte: se essa bola exercer uma força de 1000 newtons no rosto dele, né, eu posso considerar isso aqui como sendo uma ação. Qual será a reação? O rosto dele exercer 1000 newtons na bola. Por isso que nós chamamos, para toda ação existe uma reação. Interessante é que ação e reação é arbitrário, digamos assim. Eu posso dizer que a ação é essa narigada que ele deu na bola e a reação é a bolada que deu no rosto dele. Mas o que tu tem que cuidar nessa ação e reação é o seguinte, que esses pares ação e reação sempre são de mesma intensidade. Ou seja, 1000 newtons no rosto dele, 1000 newtons na bola, tá? E sempre em sentidos contrários. De acordo com o teu vídeo aqui, a bola está exercendo uma força, né, para a tua esquerda. E o rosto do jogador está exercendo para a direita. E esmiuçando um pouquinho mais disso, nós sempre dizemos que toda ação e reação tem mesma intensidade. Ou seja, a bola exerceu 1000 newtons no rosto dele e o rosto dele exerceu 1000 newtons na bola. Assim como, mesma direção. Ó, tu pode notar que a direção deles é a mesma, horizontal olhando por aqui, certo? E outra coisa que é importante, que tem sentidos opostos. Ação e reação nunca terão o mesmo sentido. E o que é mais importante? O mais importante é isso, pessoal. Elas atuam em corpos diferentes. E tu sabendo isso, tu já não cai em quase nenhum pega-ratão que o Enem possa cobrar em cima disso. Nota, ó, ação sendo exercida no rosto, reação sendo exercida na bola. Então, para ação e reação, obrigatoriamente tem que ser em corpos diferentes. Guardem isso com carinho, tá? Por exemplo, aqui é uma situação até um pouco drástica, né? Mas eu quero mostrar uma colisão. Eu tenho um caminhão e eu tenho um carro que colidiu no caminhão, certo? Eu estou te perguntando o seguinte: se eu for analisar essa figura, eu quero saber quem exerceu mais força em quem. O caminhão no carro ou o carro no caminhão? Antes de tu responder, pensa o seguinte. Te imagina, tá, perto de uma parede. Sobe um skate. O skate é só para desprezar o atrito um pouquinho mais. Se tu empurrar a parede, o que acontece? Tu vai um pouquinho para trás. Se tu pegar a mesma parede e der um empurrão com mais força, o que acontece? Tu vai mais para trás. Moral da história, quanto maior for a força que tu aplicar na parede,
maior é a força que a parede vai aplicar em ti. E aí, ainda te digo mais, se tu exercer 200 newtons na parede, a parede exerce 200 newtons em ti. Agora, é só tu pegar esse raciocínio e aplicar aqui. O carro exerceu uma força no caminhão. O caminhão exerceu uma força no carro. E aí eu te pergunto, qual delas foi a maior, né? Qual delas teve a maior intensidade? Ou será que são iguais? Pessoal, se tu seguir aqui, ó, eu noto que eles têm a mesma intensidade de força. Ah, mas como assim, professor? O carro ficou destruído e o caminhão não ficou tanto. Pessoal, é a mesma história. Se esse carro batesse no meu crânio, o carro exerceria 1 milhão de newtons no meu crânio que fosse. E o meu crânio ia exercer 1 milhão de newtons no carro. Tá, mas como assim tem a mesma intensidade? Pessoal, eu estar mais machucado que o carro tem a ver com a minha estrutura. Um carro é feito de quê? De metal, de ferro. E eu sou feito de quê? Carne e osso. E coração. Né? Então assim, pessoal, por mais que tenha interações, carro, caminhão, o meu crânio tomando uma porrada de um carro, a intensidade de forças é a mesma. Não necessariamente dor está ligado com a força. Eu te garanto, tem um lugar onde eu pego e faço assim, ó, pá, dou só um toquezinho, eu posso exercer meio newton em ti, nesse lugar, e esse lugar vai exercer meio newton em mim, pela terceira lei de Newton. Da onde que eu estou falando? Estou falando do teu olho, né? Tu dá meio newton, pá, meio newton no teu olho, o teu olho exerce meio newton no meu dedo. Isso é para te ficar bem claro isso. O carro ficou mais destruído porque a estrutura dele é muito mais frágil que a do caminhão, ok? Continuando essa parte, tem uma questão conceitual que é bem interessante e resume tudo isso que eu falei, tá? Aqui, nessa figura, está representada a força que a bola vermelha, tá, exerceu na branca. Esse vetor preto aqui. E aí eu te pergunto o seguinte, qual vetor melhor representa a força que a bola branca exerceu na vermelha? Talvez tu não esteja enxergando muito bem aqui no vídeo, mas tu entendeu a ideia. O que eu quis chamar a atenção aqui é que a bola vermelha ela tem uma massa muito maior que a bola branquinha. Pode ser uma bolinha de ping-pong. A questão está te perguntando aqui, ó, dessas três alternativas, qual delas melhor representa a força que a bola branca exerceu na vermelha? Pessoal, terceira lei de Newton. Se a bola vermelha exerceu uma força com esse modo, digamos, 200 newtons, a bola branca tem que exercer a mesma intensidade de força na bola vermelha. Só que, ao invés da tua direita, tem que ser para a tua esquerda. Se tu olhar as alternativas, fica muito mais evidente que é a alternativa B, que os comprimentos de forças são os mesmos, tá? Então cuidem isso. Por mais que os corpos sejam diferentes, ação e reação têm a mesma intensidade e sempre atuam em corpos diferentes. Esse caso é mais do que clássico em vestibular. Esse caso é mais do que clássico em vestibular, que é o caso onde eu tenho um corpo, um pedaço de madeira, o chão, e eu quero identificar os pares, ações e reações. Vamos pensar, esse corpo, ele sofre uma força de origem gravitacional. Essa força nós chamamos de força-peso, que eu estou representando por esse valor azul. Ou seja, se a Terra atrai esse bloco para baixo, né, esse bloco também atrai a Terra para cima. O par ação e reação. Mais à frente tu vai entender, por exemplo, eu tenho uma massa de 75 kg. Considerando a aceleração gravitacional como 10 metros por segundo ao quadrado, a Terra me atrai com 750 newtons, uma ação. E cadê a reação? Eu atraindo a Terra com 750 newtons para cima. Tá? Nesse meu exemplo, essa força-peso, eu estou dizendo que tem o valor de 20 newtons. Para quem já estudou isso aqui em algum lugar, esse corpo, considerando o G como 10 metros por segundo, ele tem uma massa de 2 kg. Mas mais à frente a gente estuda melhor isso. Mas aí eu te pergunto, será que são as únicas forças atuando sobre esse bloco de madeira? Claro que não, né? Tem que ter uma força orientada para cima. E essa força orientada para cima tem que ter mesmo módulo dessa força-peso, tá? E essa força orientada para cima nós chamamos de força normal. É uma força de origem eletromagnética do piso em relação ao corpo. Então cuidem aqui, ó. Ação e reação. A Terra atraindo o bloco de madeira para baixo. Ação. Reação, o bloco atraindo a Terra para cima. E cadê a reação da força normal? Bom, quem é que está fazendo essa força normal no bloco? A superfície.
Então, a reação dessa força normal está sendo representada aqui. O que o Enem e muitos vestibulares adoram perguntar? Eles botam uma questão dessa e perguntam: a força-peso e a força normal são pares ação e reação? E aí tu pensa, bom, elas têm mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos. Ah, é ação e reação? Por que não é ação e reação? Porque, obrigatoriamente, ação e reação tem que ser em corpos diferentes. Ó, ação, reação, bloco de madeira, planeta Terra. Ação, reação, bloco de madeira, a superfície. Aqui, ó, normal e peso estão no mesmo corpo. Então, normal e peso não são ação e reação. Ó, ação, força-peso puxando para baixo. Reação, o bloco puxando a Terra para cima. Reação. Ó, ação, o piso empurrando para cima com uma força normal. Reação, o bloco empurrando o piso para baixo. Entendido? Se tu ficar com isso aqui na tua cabeça, tu não te confunde mais, certo? Agora, só para a gente ter uma ideia de como pode ser cobrado isso, essa questão é bem interessante, porque ela idealiza uma situação que tu, na tua cabeça, tu sabe instintivamente, e a gente só vai vincular com as leis de Newton isso, tá? Então assim, um casal de patinadores, oh, que bonitinho, né? Um casal de patinadores. Está parado sobre patins. Óbvio, né? São patinadores, senão eu não ia dizer isso. Numa pista plana onde o atrito é considerado nulo. Ou seja, é uma superfície onde eu posso expressar o atrito para essa minha situação. E aí diz o seguinte, se o homem empurra a mulher, ou seja, ele empurrou a mulher, tá? Ele quer te saber ele quer te perguntar o que acontece. Se o homem empurrou a mulher, os dois na superfície de gelo, os dois se movem no mesmo sentido, né? Tipo, ele empurra, vai os dois juntos, né? Afirmativa B. Os dois se movem em sentidos opostos? Ó, pode ser. C. Apenas a mulher se move? Alternativa D. Os dois não se movem? Tipo, tu tá empurrando o cara, tu não se move. Alternativa E. É necessário conhecer o peso de cada um para definir seus movimentos. Não, pessoal. Se eu tiver em alguma situação assim, lembra do meu exemplo inicial e eu subir em cima de um skate? É a mesma história, né? Se eu pegar a menina e botar em cima de um skate, e eu ficar em cima de um skate, se eu empurrar ela, pela terceira lei de Newton, se eu exerço uma força na menina, né, de 100 newtons, a menina tem que exercer uma força em mim de 100 newtons. Como não tem atrito, ela vai para um sentido e eu vou para o outro, certo? Ah, mas em relação à aceleração, bom, daí a aceleração vai depender da massa de cada um, como nós vimos na aula passada. Então, a alternativa correta é que os dois se movem em sentidos opostos, ok? Os dois se movem em sentidos opostos pela terceira lei de Newton. Gurizada, presta bastante atenção. Terceira lei de Newton. Mesma direção, né? Sentidos opostos, mesma intensidade e o mais importante, tem que atuar em corpos diferentes, certo? A nossa aula de terceira lei de Newton vai ficando por aqui. Eu sou o professor Jean Pegoraro, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês. Um grande abraço e tchau, tchau.